Bom dia, minhas irmãs. Graça e paz, seja muito bem-vinda aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes, entregando as primícias desse dia para aquele que é digno de tudo, nosso Pai amado. Seja muito bem-vinda. Como vocês estão? Passaram bem? Passaram bem de feriado, esse período aí de carnaval? Contem aí pra mim como vocês estão. Glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que se você se manteve na presença do Senhor, hoje você não tá cansada, pelo contrário, esses dias você ficou separada e renovada, né? Você teve a oportunidade de descansar, de mergulhar na presença de Deus, né? De entrar em contato com você mesma, de curtir sua família. E eu tenho certeza absoluta disso que eu tô falando. Você descansou na presença do Senhor e você hoje está refeita, ao contrário de tantas pessoas, né? Que todos esses dias se entregaram, né, a tudo aquilo que o inferno vem proposto, né? Nós vivemos aí dias de muita dor, né? Embora as pessoas hoje, no dia de hoje, nesse momento, às vezes não tenham esse entendimento, mas nós sabemos o que acontece nesses dias e nós sabemos como fica a pessoa e o coração desta pessoa quando toda essa fantasia, né, acaba, né? E eu desejo assim que você, assim como eu, se sinta renovada no dia de hoje, né? Para que nós possamos ainda mais avançar, ainda mais fazer aquilo que o Senhor tem para nossa vida, né? Glória a Deus, porque você entendeu que estar na presença do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa, né? Como nós acabamos de cantar, Deus é poderoso, Ele reina sobre a terra, sobre os céus. E é isso que eu e você, nós precisamos ter o nosso olhar voltado, né? Não para aquilo que a nossa carne pede, mas para aquilo que alimenta o nosso espírito e nos mantém de pé, né? Seja bem-vinda aqui, você é muito bem-vinda aqui. Glória a Deus pela sua vida. Ontem eu deixei vocês descansarem, descansei também um pouquinho. E hoje a gente já volta para continuar, né? Essa semana nós estamos falando sobre os anjos, os mensageiros do Senhor. E nós vamos avançar, né? Nós vamos aprender um pouquinho mais hoje, amanhã, e na sexta-feira nós temos a nossa oração, né? Que nos fortalece, que nos aproxima ainda mais do Senhor, né? Então, que bom que você tá aqui, né? Glória a Deus que você escolheu a melhor parte. Hoje, quarta-feira, é dia de célula. Às 19h30 tem célula aqui na minha casa, no condomínio Imperador indo para Honorópolis, e na casa da Cíntia. Cíntia, se você quiser deixar seu endereço aí, minha irmã, vocês são nossas convidadas especiais, né? Venham, é um momento único, é um momento de graça, de bênção na presença do Senhor. É um momento onde a gente se alimenta, né? Onde a gente tem a comunhão uns com os outros. É um tempo preparado para que eu e você sejamos cuidadas, zeladas, experimentemos também do amor e da misericórdia do Senhor, tá bom? Então, às 19h30, hoje é dia de célula. A Cíntia vai deixar o endereço dela aí, e o meu é aqui no condomínio Imperador, indo para Honorópolis. Você é muito bem-vinda aqui, amém? Eu gostaria que, se você pudesse, você fechasse seus olhos agora, que eu quero orar com você e por você nesta manhã. Quero declarar na sua vida bênçãos do Senhor, um tempo novo, um tempo de graça, um tempo de misericórdia. Ai, Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia. Nesta manhã eu levanto as minhas mãos em favor da vida de cada uma destas minhas irmãs aqui, em favor também da minha vida. Pai, eu não sei o que elas trazem no coração, mas eu sei que o Deus a quem nós servimos é um Deus, como foi dito aqui no louvor, poderoso. É um Deus que reina sobre a terra e sobre os céus. É um Deus que cuida de nós, das nossas demandas, do nosso coração. É um Deus de alinhamento. Eu não sei o que tem afligido o coração, a mente dessas minhas irmãs, mas o que eu sei
é que nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, do que aquilo que ousamos pedir. Pai, sonda o nosso coração nesta manhã e que tudo aquilo que tiver em desacordo com a Tua palavra, que o Senhor possa alinhar, nos ajude a nos manter firme na caminhada que nos aproxima de Ti. Eu te peço nesta manhã, meu Pai amado, meu Pai querido, que haja de fato uma mudança nas nossas vidas, uma mudança de comportamento, uma mudança de palavras, uma mudança de atitude, que ao entregar as primícias desse dia, Pai, o Senhor possa nos ajudar a andar conforme a Tua vontade, não, nunca sobre as nossas emoções. Espírito Santo, Tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Nos ajude a alcançar um novo nível na presença de Deus. Que nós possamos viver, de fato, a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai para a nossa vida. Eu elevo nesse momento, meu Pai amado, meus pensamentos cativos a Ti e a mais ninguém. E eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus, que dê ordens específicas aos seus anjos a respeito da vida de cada uma de nós, para que em tudo eles nos protejam e guerreiem ao nosso favor. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar, manieta, e lança no abismo todos os dardos, todas as setas que Satanás tem lançado contra a nossa casa, contra a nossa família e contra a nossa mente. Alinha, Pai, alinha tudo aquilo que está em desordem e nos ajude a caminhar nos Teus caminhos. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Se você concorda, você fala aí, amém. Você digita aí, amém. Glória a Deus. Gente, meu Instagram tá tudo em inglês aqui. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Hoje de manhã pediu para atualizar e deu uma mudança aqui. Mas se vocês estiverem me vendo e ouvindo bem, glória a Deus, tá? Depois a Valentina me ajuda. Que bom que você tá aqui. Que bom que você tá descansada. Que bom que nós podemos continuar caminhando aqui, né? Na segunda-feira, eu comecei falando com vocês. Então tá ótimo. Se por um acaso parar e você não conseguir me ouvir, você sai e entra de novo, tá bom? Vão me avisando aqui. Na segunda-feira, eu iniciei falando aqui com vocês sobre os mensageiros do Senhor, né? Sobre os anjos, sobre a função dos anjos na nossa vida, né? E hoje eu quero continuar falando para você que os anjos, eles têm como função servir aos santos de Deus. O que são os santos, né? Importante a gente ter o entendimento desta palavra. Santos é aqueles que são separados, inclusive não, deste mundo. Santos são aqueles que entenderam que é necessário nós caminharmos em obediência para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que, embora muitas vezes a nossa carne, ela grita, né? Embora muitas vezes a nossa carne, ela sapateia para a gente fazer aquilo que é da vontade dela, nós, através do Espírito Santo que há em nós, dos anjos que o Senhor nos envia para nos ajudar, nós matamos a vontade da nossa carne para que nós possamos caminhar em obediência, né? Eu falei na segunda-feira que a paz, minha irmã Joyce, que eu e você precisamos entender que a base de tudo. André, eu quero, né, que os anjos do Senhor me abençoem, me guarde, me protejam, proteja a minha casa, né? Quando eu estiver no momento em que eu precisar de algo, o Senhor possa enviá-los para me ajudar. Você quer tudo isso? Então você precisa aprender a caminhar em
obediência. Sem obediência não tem nada feito. Sabe por quê? Porque o Senhor não vai dar ordens aos anjos dele a respeito da minha vida e da sua, se eu e você estivermos caminhando por caminhos que não agradam a ele. Nossa, Andréia, mas obedecer é tão difícil. E é mesmo. É mesmo. Sabe por quê? Porque obedecer implica em, mais uma vez, matar os desejos carnais que há em mim, que há em você. Gente, nós precisamos entender que nós somos seres humanos, né? E que a palavra do Senhor fala que o Senhor não tira a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de escolher. Só que eu tenho que falar para você aqui, ou eu tenho que te lembrar que todas as nossas escolhas, elas geram em nós, elas geram na nossa vida uma consequência. Eu já sofri muito por consequências que eu tomei no calor das minhas emoções. Eu sempre tenho ensinado isso para vocês, que as emoções, elas são como nuvens no céu. Imagina aí a nuvem no céu. Você olha, ela tá ali. Daqui a pouco você olha para um outro lugar, distrai de alguma outra forma, que você olha, cadê a nuvem? Ela passa. As nossas emoções, elas são assim, passageiras. Enquanto muitas das nossas decisões, elas são permanentes. Existem decisões que você tomou na sua vida que você colhe o preço até hoje. É ou não é? Existem decisões que você tomou na sua vida, muitas delas, eu posso afirmar, pelo calor das suas emoções, que você vem colhendo os frutos dessa decisão que não foi de uma maneira sábia até hoje. Deixa eu te falar uma coisa, as nossas decisões, e nós estamos tomando elas todos os dias, antes de você vir pra cá, você teve que se decidir. Eu levanto da cama agora, me organizo para ir lá pro devocional, ou eu permaneço aqui até um pouquinho mais tarde e perco a oportunidade de aprender mais, de estar em comunhão com as minhas irmãs. Você teve que decidir. E todos os dias nós estamos decidindo. Aqui no meu livro, Mulheres Obedientes, tem um dia que eu falo sobre isso. Que se você não está decidindo, alguém está decidindo por você. Você está feliz com aquilo que decidem para você? Então, as nossas decisões, minhas irmãs, elas têm que estar pautadas. Elas têm que estar alinhadas com a vontade de Deus. E isso muitas vezes, presta atenção, muitas vezes vai passar pelo crivo de você deixar de fazer aquilo que você, na sua humanidade, acha que é certo. Quantas vezes eu e você já passamos por situações que nós olhamos para aquilo e falamos assim, isso vai me matar. Quantas vezes nós tivemos que tomar decisões que, como eu disse agora há pouco, às vezes te trouxe algum prejuízo. Prejuízo não é só financeiro, é emocional, é espiritual. Eu já tomei muitas decisões que, quando eu fui ver, gente, me trouxe um prejuízo enorme. Por quê? Porque nós não caminhamos em obediência. Pega essa frase aí para você. Até que o Senhor fale, até que o Senhor te direcione, se mantenha no seu lugar. Nós precisamos aprender a tomar decisões sábias, pautadas, não naquilo que sentimos, mas naquilo que o Senhor nos direciona. E os anjos do Senhor, eles têm como função nos ajudar a tomar também as decisões certas. Eles têm como função, e hoje nós vamos ver num texto bíblico, eles têm como função também nos alimentar quando nós estamos desanimadas, tristes, sem ânimo. Quantas vezes, vamos trazer a memória aqui, a palavra do Senhor fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que nos dá esperança. Quantas vezes na minha e na sua vida
nós vencemos situações e batalhas que hoje nós olhamos e falamos assim, eu nem sei como que eu venci aquilo. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, ela gosta muito de falar neguinha, né? Ela fala assim, neguinha, você já passou por tanta coisa pior do que isso que você tá passando, né? Levanta. Ó, você já passou... Aí ela vai me lembrando. Você já passou por isso, você já passou por aquilo, você já passou por aquela outra, você já adoeceu assim, assim, assim. Não. Levanta. E nós vamos ver hoje na palavra um homem de Deus, um homem que venceu tantas demandas, um homem que derrotou, né, tantas situações na sua vida, mas que estava sendo vencido pelo medo, pela depressão, por tudo aquilo que na atualidade assolam a minha e a sua vida. E nós vamos ver também nesta passagem que esse homem, que era um homem do Senhor, um servo do Senhor, ele não ficou sozinho. Você sabe por quê? Porque quando eu e você caminhamos em obediência, quando eu e você esperamos a resposta vinda da parte do Senhor, nós podemos sim ter momentos de achar que nós vamos morrer, ter momentos de achar que nós não vamos conseguir, ter momentos de medo, mas ó, eu já experimentei disso e você também. Quando nós estivermos ali prostrados, com medo, num deserto, o Senhor vai enviar, como enviou para aquele homem, anjos que vão nos ajudar. Anjos que vão nos alimentar. Anjos que vai falar assim para mim e para você, levanta. Anjos como essa minha amiga. Quantas vezes o Senhor falou na sua vida? Quantas vezes o Senhor te levantou através da vida de uma outra pessoa? Você já foi levantado pelo cuidado, pelo zelo e pela vida de uma pessoa? O Senhor já falou ao seu coração através da vida de uma pessoa? Ele já falou muito ao meu coração. Gente, eu me sinto extremamente cuidada pela vida de tantas pessoas que o Senhor permite, né, que chegam até mim. Trazem palavras, trazem abraço, trazem colo. Quantas vezes nós precisamos de colo, nós precisamos de alguém para colocar nossa cabeça assim e falar assim, eu tô achando que não vai dar certo. Quantas vezes nós precisamos, isso sou eu, isso é você. Quantas vezes o Senhor cuidou de você através da vida de alguém. Essas pessoas também são anjos que cuidam de nós. Essas pessoas também são anjos que vêm com o alimento. Às vezes o alimento físico, às vezes com o alimento espiritual. Às vezes com o alimento emocional, de acolhimento, de falar vai dar certo, conta comigo. O Senhor não nos deixa sozinha. É importante nós termos esse entendimento e a função de servir aos santos de Deus é uma função dos anjos também. Dos anjos nas regiões celestiais e dos anjos aqui também nessa terra, né? Quantas vezes você olhou e falou assim, nossa, fulano foi um anjo na minha vida. Ela segurou a minha mão, ela acolheu as minhas dores, ela não me julgou, ela me deu colo, ela veio aqui e fez um café para mim. Ela orou por mim, sabe, Andréia? Ela orou por mim e a oração daquela irmã, foi Deus que enviou aquela irmã aqui. Já aconteceu com você? Foi Deus que enviou você aqui na minha casa. Ou às vezes, você tá aí fazendo as suas coisas, aflita, com dor no coração, com tantas coisas
que vem acometendo a sua mente, a sua vida, e aí você olha lá no WhatsApp, tem uma mensagem, tem uma oração, tem algo que a pessoa fala, que fala assim, ó, o Senhor hoje me incomodou, Ele pediu para te dizer isso, isso e isso, ou deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, eu não sei o que você tá passando, mas eu lembrei de você hoje, ó, que o Senhor abençoe seu dia, sua casa, sua família. São pessoas que o Senhor levanta para nos ajudar. São anjos que o Senhor levanta para nos abençoar, para nos alimentar quando nós estamos com fome, quando nós estamos com medo, quando nós estamos em depressão, quando nós achamos que nada da nossa vida vai dar certo mais. Ele envia os seus anjos, sabe para quê? Para servir aqueles que decidiram ter uma vida separada desta vida desse mundo. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis. Esse homem que eu estou falando é Elias. Eu amo essa história. Essa história fala muito ao meu coração. Muito ao meu coração. Enquanto você abre aí, eu vou te contar. 1 Reis, capítulo 19, tá? Um dia eu morava em Goiânia. E um dia eu estava passando por uma situação emocional. E uma amiga me mandou mensagem, né? Me mandou mensagem. E aí ela falou assim, André, eu estava em oração aqui, e o Senhor trouxe você aqui ao meu coração, né? Eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te dizer, minha irmã, que o Senhor não te abandona. Que o Senhor, Ele levanta pessoas para te ajudar, para te, como colocou a Elane aí, para te encorajar, para segurar as suas mãos, né? E eu estou aqui para declarar um tempo novo na sua vida. E ela foi falando. E no final ela falou assim, lê 1 Reis, capítulo 19. Eu ainda estava começando a minha caminhada de meditação na palavra, eu ainda não tinha. Hoje as pessoas falam, nossa, olha lá, lembra que está escrito em 1 Reis 19? Eu sei do que se trata, mas naquela época ainda não, eu estava bem leiga, né? Aí eu falei, tá, amiga, isso tudo pelo WhatsApp, tá? Eu vou ler sim. Aí a gente terminou de falar, eu peguei minha Bíblia, né? Eu morava num apartamento muito bonito lá em Goiânia, vocês devem lembrar, eu já gravei muitos stories de lá, né? E que a frente dele era toda de vidro e eu via toda a cidade, né? Uma parte da cidade. Então o pôr do sol era muito lindo lá, o nascer do sol era algo assim muito lindo, né? E era o 28º andar, então era muito alto. E aí eu peguei minha Bíblia e sentei, né, na minha varanda e fui contemplar o sol se pôr, era tarde, e aí eu fui ler esta passagem que nós vamos ler juntas aqui. E o Senhor falou ao meu coração, né, aquele momento, que por mais que às vezes eu não estivesse conseguindo lidar com aquele desânimo que ora cometia a minha alma, aquela depressão de alma, Ele estava enviando para mim, assim como Ele enviou para Elias, um anjo para me alimentar. E qual que era esse alimento? Era um alimento físico, o pão propriamente dito? Não. Era o alimento espiritual que eu precisava. Era o alimento que vinha do céu. Vamos colocar assim, era um alimento que vinha direto da cozinha do céu para minha vida. Pode ser que hoje você esteja precisando desse alimento, vindo direto da cozinha de Deus, da cozinha do céu, aí para a sua vida. Pode ser que a depressão, o desânimo, o esgotamento tenha tomado conta da sua vida. Pode ser que você, nesse dia, nesta manhã, nesta semana, você precise tomar algumas decisões e que você se sente esgotada só em pensar nelas. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, nesta manhã, que o Senhor, assim como Ele enviou para Elias, aquele anjo que nós vamos ler agora, que alimentou aquele homem, que encorajou aquele homem, né? Que fez aquele homem, vamos, levanta a bola para frente. Hoje Ele estará, em nome de Jesus, enviando para minha e para sua vida anjos que vão nos servir naquilo que nós precisamos. Eu não sei qual é a sua demanda. Eu não sei.
Mas o Senhor sabe. E hoje, nesta manhã, Ele envia anjos, mensageiros do Senhor, para te servir. Não porque a gente merece, porque não é por merecimento, mas é pela graça. Mas você precisa caminhar em obediência. Você precisa ter esse entendimento que quando você caminha em obediência, a provisão do Senhor vai vir. Ele não vai deixar faltar. Amém? Começa assim, 1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? 1 Reis, capítulo 19. A fuga de Elias para Horebe. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, né? Se você ler os capítulos anteriores, você vai ver os grandes feitos de Elias, né? Lá no capítulo anterior, no versículo 40, olha lá para você ver, só para a gente contextualizar um pouquinho. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles se prenderam e Elias o fez descer no riacho de Quizon e lá os matou. 450 profetas. Elias foi um homem corajoso. Elias foi um homem que não negociava com as trevas, que era obediente ao que o Senhor tinha lhe pedido e teve grandes vitórias. Só que deixa eu te falar uma coisa, o fato de nós ter tido grandes vitórias através daquilo que o Senhor nos pediu, não nos livra de termos momento de desânimo. E às vezes é algo tão pequenininho, porque nós vamos ver aqui, que ele ficou amedrontado pelas ameaças de Jezabel. O que era uma ameaça de Jezabel diante dos grandes feitos que o Senhor tinha entregue para ele? Era nada, né? Mas às vezes nós estamos tão cansadas, tão depressivas, tão esgotadas emocionalmente falando, que não precisa de muito para nos parar, não. Esse esgotamento, esse cansaço nos faz esquecer de tudo aquilo que o Senhor nos fez. Da onde o Senhor nos tirou. Por isso que nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me ajuda a trazer a lembrança da onde o Senhor me tirou. Me ajude a avançar. Cuida de mim, cuida do meu coração. Para que nós não sejamos tomados pelo desânimo, pelo esgotamento e pela depressão. Porque quando a gente entra nesse estágio, não precisa de muito, não. Às vezes uma ameaça é suficiente para eu e você pararmos e nos escondermos como Elias fez. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Ó a ameaça. Elias, versículo 3 do capítulo 19. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Mais uma vez, um homem que matou vários profetas à espada. Um homem que foi um homem obediente a tudo aquilo que o Senhor fez. Alcançou grandes feitos diante de uma ameaça. Ele teve medo e fugiu. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha o que ele ora. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo, sublinha aí, um anjo, tocou nele e disse: levanta-se e coma.
Pode ser que você esteja esgotada. Pode ser que você esteja desgostosa no dia de hoje. Mas o Senhor, neste momento, envia um anjo que vai te tocar e vai te dizer: levante-se e coma. Levante-se e coma. Ele estava prostrado. Ele estava desejando morrer. Porque, minhas irmãs, olhem para mim e coloquem amor nas minhas palavras. A depressão, o esgotamento, o desânimo nos faz desejar a morte. É ou não é? Uma vez eu já contei aqui para vocês, eu fiquei tão doente emocionalmente que um dia, no cansaço, no esgotamento daquela situação, eu deitada na minha cama, eu fiz como Elias. Eu orei e falei assim: Senhor, se for para eu viver desse jeito, eu não quero mais viver. Eu, uma mulher que sempre amou viver, eu amo a vida, eu amo sorrir, eu amo estar com as pessoas, eu amo viver. Mas eu, Andréia, já cheguei a esse ponto de deitar numa cama, diante do esgotamento, diante do desânimo, diante da depressão e fazer como Elias. Não acha que isso é distante não, tá? Isso é muito comum. Eu já falei, eu não aguento mais. Se for para eu viver assim, eu não vou viver. Eu não quero viver. E aquele anjo tocou nele. Vai tocar em mim. Vai tocar em você agora. E vai te dar uma ordem para você se levantar e comer. Olha o versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Olha o tamanho cansaço que ele estava. Ele comeu, ele se alimentou fisicamente, ele bebeu a água. O que é o alimento físico? É aquilo que dá força ao nosso corpo físico. Fica aí 2, 3 dias sem comer para você ver. Fica 2, 3 dias aí sem tomar água para você ver. O seu corpo começa a sucumbir. Não tem força, não tem energia. O cansaço dele era tamanho, o esgotamento dele era tamanho, que ele comeu e deitou-se. Olha o versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Forte ou não? Nós vamos só até aqui. Tem muito pra gente ver aí, mas nós vamos só até aqui. O que é necessário para mim e para você diante de uma situação de depressão, de esgotamento e de cansaço físico, emocional e também espiritual? Existem guerras na nossa vida, existem batalhas na nossa vida, minhas irmãs, que exaurem as nossas forças. Mas que nós precisamos ter essas 3 atitudes aqui, que o anjo do Senhor direcionou Elias. Levantarmos, comer e beber. Levantarmos, mesmo quando os nossos olhos não viram, não contemplaram ainda o milagre. Tem dias que parece que a gente está andando arrastada. Não é verdade? Você já teve essa sensação? Hoje eu estou fazendo minhas coisas, parece que eu estou arrastada. Existe um ditado que fala assim, ó: se você não pode correr, caminhe. Se você não consegue correr, caminhe. Se você não consegue caminhar, se arraste, mas não pare.
Existem dias na minha vida, e eu tenho certeza que existe na sua também, que a gente vai arrastando. Você não tem força, você não tem ânimo, você não tem vontade, mas levante-se. Levante-se. No capítulo que eu escrevi com as outras 30 mulheres no primeiro livro, foi isso: escolha se levantar. Escolha se levantar. É uma escolha, não fique no chão. Andréia, hoje eu não tô bem, eu tenho vontade só de ficar aqui, eu sei. Mas escolha se levantar, se levante. Coma. Qual é o alimento que você precisa hoje? É o alimento físico para o seu corpo? É o alimento espiritual que vem direto do Senhor para mim e para a sua vida? É um alimento emocional, uma ajuda emocional? Qual alimento você precisa se alimentar hoje? O que você precisa comer hoje? A percepção que eu tenho é que Elias aqui também, quando o anjo o tocou e falou para ele assim: levante-se e coma, é o alimento também espiritual. É do alimento que veio direto da cozinha de Deus para a vida daquele homem que estava esgotado, que estava cansado, que estava desanimado e que estava com medo. Qual alimento você precisa hoje? Do que você precisa hoje para sair desse estado de baixa emocional, para sair desse estado de esgotamento, para sair desse estado, dessa condição de estar prostrada? Qual bebida você precisa hoje? Da bebida que vem direto do trono de Deus para você, da água pura e cristalina que é o Espírito Santo? Do que você tem se alimentado? Será que isso que você vem se alimentado não é o que tem te adoecido? Não se proste. Porque quando eu e você, nós decidimos nos alimentar do alimento que vem de Deus para a nossa vida. Olha o que aconteceu no versículo 8, a parte B. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Fortalecido. O que você tem se alimentado? Tem te fortalecido ou tem te enfraquecido? O Senhor enviou anjos para servir Elias. O Senhor enviou anjos para alimentar Elias. O Senhor enviou anjo para encorajar Elias. Só que Ele envia também nas nossas vidas. E esses anjos que vêm na minha e que vêm na sua vida, eles nos mostram, eles nos dão direcionamento. Mas o quanto eu tenho ouvido os anjos que o Senhor tem levantado na minha vida? Você tem ouvido? Gente, tá fazendo sentido? Durante esses períodos que eu e você nós temos de esgotamento, de depressão, de cansaço, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos entender que o alimento que nós precisamos vem direto da cozinha do céu para a nossa vida e que esses anjos, eles cuidam de nós. Eles alimentam, eles encorajam. A provisão que Elias precisava aqui era uma provisão do céu e ela veio. Qual que é a provisão que você precisa?
Você tem ouvido o seu corpo? Você tem ouvido as suas emoções de dizendo assim, vamos descansar um pouquinho? Ou você vem passando por cima daquilo que você está sentindo, ou você vem passando por cima daquilo que o seu corpo vem te pedindo, porque você acha que você é uma máquina, que você dá conta de tudo, que pode vir que eu tô peitando? Não. Nós precisamos de descanso. E se eu quero ter uma vida equilibrada, e se eu quero ser uma pessoa frutífera, eu preciso aprender a descansar e me alimentar. Presta atenção, me alimentar do alimento correto. A palavra é muito clara. Ele se levantou, ele comeu, ele bebeu e fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites. O alimento que vem para as nossas vidas, minhas irmãs, é combustível para nos levar além ou para nos fazer retroceder. Se eu me alimento de coisas que me adoecem, eu não vou avançar, eu vou retroceder. Eu vou abrir portais para que mais coisas aconteçam. Vou simplificar. Se você se alimenta de fofoca, que é pecado e que nos adoece, cada vez mais você vai querer se alimentar daquilo e cada vez mais, em vez de você avançar, você vai retroceder. Se você se alimenta de murmuração, de ingratidão, cada vez mais você vai ficar imersa naquela lama de murmuração e de ingratidão e você não vai avançar. O Senhor levanta anjos para servir aos seus santos, aqueles que são separados. Mas o quanto verdadeiramente eu tenho me colocado à disposição para me alimentar daquilo que os anjos do Senhor têm trazido para mim. O alimento estava ali, a provisão estava ali, mas precisava de uma atitude de Elias, que era levantar. O anjo falou, voltou, tocou nele e disse, levanta e coma. Levanta e coma. Mas a decisão de levantar foi de Elias. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Os anjos não vão levantar eu e você, não. Quem tem que levantar somos nós. A provisão vai vir, mas a decisão de nos levantar diante das situações é minha e sua. Porque não basta somente o alimento estar ali. Eu tenho que me levantar, eu tenho que comer, eu tenho que beber. Essa atitude é minha, porque anota aí, o Senhor, Ele não vai agir nas nossas decisões. Se eu decidir ficar prostrada, o alimento pode estar ali comigo, a provisão pode estar ali comigo. Se eu já tomei essa decisão de ficar prostrada, por isso, nesta manhã, o Senhor fala para mim, para você, filha, eu tenho enviado anjos na sua vida todos os dias. Anjos que te tocam uma vez, anjos que voltam e te tocam uma segunda vez, para que você se levante, para que você coma, para que você beba e para que você seja fortalecido com essa comida vinda direto da cozinha dos céus. Para você percorrer mais 40 dias, 40 noites, 1 ano, 2 anos. Ai de mim e ai de você, se não fosse os anjos do Senhor que nos alimentam, os anjos do Senhor que nos encorajam, os anjos do Senhor que vêm com um banquete. Mas quais tem sido a nossa decisão? Será que eu tenho me levantado? Bom dia, Lávia. Será que eu tenho me levantado? Ou será que eu só tenho falado, Deus não olha pra mim, Deus não cuida de mim, ai, ninguém me ama, ninguém me quer? Guarda isso aí, minhas irmãs. A provisão do céu, ela sempre vem.
Mas às vezes nós estamos tão cansadas, tão desanimadas, tão depressivas, tão esgotadas emocionalmente, que pode estar aqui do nosso lado, ó. A comida tá aqui, ó. E eu não enxergo. E eu não enxergo. A provisão vai vir. Mas será que você vai querer se levantar, comer, beber e seguir viagem? Eu peço em nome de Jesus que você tenha essa coragem, que você tenha esse discernimento e que a provisão que você precise no dia de hoje, ela chegue, ela vai chegar. E que ao chegar, você possa identificar e se esbaldar com um banquete dos céus para a sua vida. Quando nós estamos esgotadas, existem algumas coisas que a gente precisa nos posicionar, comer, descansar, nos recompor para continuar caminhando. Os anjos, eles sempre vão vir para nos alimentar. Os anjos estão à disposição daqueles filhos de Deus que não negociam a obediência, que apesar de exaustos, que apesar de esgotados, acreditam sim na provisão do céu. Abra seus olhos. Abra seus olhos espirituais. Eu peço ao Espírito Santo nesta manhã que abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos identificar as provisões do Senhor para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Fez sentido para você? O Senhor falou com você nesta palavra de hoje? Você já conseguiu identificar aí pelos anjos que o Senhor já te mandou nessa vida? Para te alimentar, para te encorajar, para te proteger? Glória a Deus por essa palavra. E eu desejo para as nossas vidas que nós possamos sempre ser alimentadas, né? Da provisão do céu para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Hoje célula, às 19h30, na casa da Cíntia e aqui na minha casa. Venham, nós estamos te esperando. Amanhã eu volto em nome de Jesus, para que a gente possa caminhar sobre os mensageiros do Senhor. Que história linda é essa. Depois você lê aí 1 Reis, o capítulo todo 19, né, para você ter esse entendimento do que os anjos do Senhor podem fazer ao nosso favor, né? Pela ordem dele. Beijo no seu coração. Fica com Deus, tá? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine. Abre os seus olhos para que você possa ver além do que se apresenta aí. Amém. Na casa da Cíntia, ó, Rua Roma, 210, no bairro Itália, tá? Beijo no seu coração, amanhã a gente se vê. Em nome de Jesus. Tchau. Amém, meu irmão.